Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na nossa vida, na nossa casa, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Pedimos a bênção de Deus, pedimos o favor do Senhor, que haja um liberar, que haja um romper, que haja um avanço, que novas coisas venham nos próximos dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós, Senhor. Nós cremos no poder da oração e do jejum. Hoje, entregamos, Pai, o nosso jejum a Ti. Entregamos o nosso propósito de oração e de jejum. E pedimos, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós. E aquilo que nós oramos nesse tempo, aquilo que foi pedido ao Senhor nesse tempo, que possamos, ó Deus, alcançar a Tua misericórdia, que o Senhor possa cheirar a honra, cheirar a fidelidade de cada um dos Teus filhos e recompensar. Como está escrito em Hebreus, Senhor, que o Senhor recompensa aqueles que Te buscam. O Senhor recompensa, não é o homem. Não é o homem, não é o elogio do homem, é o Senhor o recompensando, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Chegamos hoje ao 14º dia do nosso propósito, o 14º dia do propósito que o Senhor havia colocado no nosso coração. O propósito que Deus colocou no nosso coração foi de orar e jejuar por 14 dias, para que o novo de Deus entrasse na nossa vida. Por isso nós entregamos esse propósito hoje ao Senhor, nesse momento, nessa última oração de hoje, acreditando que Deus respondeu orações e já liberou bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Você crê? Declara aqui nos comentários: eu creio. Amém? Eu creio. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Eu estou nas orações aqui diariamente, porque estou firme nessa promessa, que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Você que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, acredite, mudanças já estão acontecendo. O novo de Deus já está tocando a sua vida. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, uma palavra que ministrou muito forte no meu coração, porque as pessoas querem promessas, mas não querem princípios. As pessoas querem viver promessas. As pessoas querem viver o extraordinário. Mas eu estaria mentindo para você se eu falasse só de coisas boas e não falasse para você a respeito dos princípios. Porque os princípios dão um fundamento para que as promessas se realizem. Eu vou repetir. Os princípios dão um fundamento para que as promessas se cumpram e se realizem na nossa vida. Quer ver um texto que a gente pega muito? E esse texto aqui, Deus falou muito comigo nesse texto, que é Isaías capítulo 60, verso 22, que diz: no tempo certo eu, o Senhor, farei isso acontecer. No tempo certo. Quem pega essa palavra, né, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer, e você tem que entender, isso é uma promessa. Mas promessas só se realizam com princípios. Se não houver princípios na nossa vida, aí você diz: mas que princípios são esses? A Bíblia enumera muitos princípios. Eu quero citar só 2 hoje, que é o princípio de honrar pai e mãe e o princípio da honra em relação àqueles
que de alguma maneira são uma bênção na sua vida, ou que fornecem alguma coisa para você. A Bíblia nos diz, tem um texto, eu quero compartilhar esse texto com você. Romanos 13, 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A honra é a lei espiritual do reconhecimento. Se você reconhece pai e mãe na sua vida, você tem que honrá-los, para que você tenha muitos anos de vida aqui nessa terra. Tem muito filho que não cuida de pai e mãe. Tem gente que nós conhecemos que o pai e a mãe não são prioridade. E quando eu digo prioridade, eu não estou dizendo para você não dar atenção para tua esposa, para teus filhos, para tuas coisas, não. Mas eu estou dizendo de gente que nem liga para saber como pai e mãe está. A Bíblia fala sobre honra. Eu pergunto para você, por mais que você viva uma vida boa, uma vida abençoada, digamos que você tem um apartamento, tem uma casa, só que seu pai e sua mãe vivem em dificuldades, não tem nem o que comer. Infelizmente, tem gente assim. Eles vivem uma vida extraordinária, mas o pai e a mãe vivem uma vida desgraçada, uma vida de sofrimento. Primeira coisa que você tem que entender é que se você melhorar de vida, você tem que também melhorar a vida dos teus pais. Pelo menos com o básico, com o justo. Ou seja, nós vemos muitas pessoas hoje que emocionalmente elas estão feridas porque tiveram uma infância difícil, o pai e a mãe não foram bons, ou o pai ou a mãe aprontaram muito. Bem, independente do que seu pai fez, dele ter traído a sua mãe, independente da maldade, talvez que a sua mãe tenha feito para você, ou tenha falado para você, é seu pai e sua mãe, e isso nunca vai mudar. Então, o princípio da honra independe, em alguns casos, se a pessoa foi ruim ou não para nós. O princípio da honra foi meu pai e minha mãe, então eu vou honrar até o último dia. Eu vou honrar com remédios, eu vou honrar com comida, eu vou melhorar a vida deles, independente do que eles fizeram. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, muitas, mas muita mesmo, sabe que o pai e a mãe, para eles, está no último lugar de reconhecimento. Então eles reconhecem mais os amigos, eles reconhecem mais os estranhos do que os pais. Tem gente que está tão magoado com pai e mãe que não é capaz de fazer uma ligação. Aí você diz assim: não, mas você não sabe o que me fizeram, você não sabe o quanto foram ruins para mim. Não importa. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é um princípio. É um princípio. Deus me deu a graça de acompanhar uma família de 3 gerações, onde eu conheci o avô, depois eu conheci o pai e conheci o filho. E a história dos 3 é uma história muito, para você ver como as coisas estão conectadas. Começando lá no avô paterno, ele tinha problemas seríssimos com pai e mãe, mesmo sendo de um tempo mais antigo. Aí o filho dele também foi rebelde, saiu de casa. E daí esse filho se converteu, conheceu Jesus. Mas o filho dele não respeitava ele. O filho dele fez a mesma coisa que ele fez, saiu de casa. Aí ele estava perguntando para mim o que aconteceu, se agora ele era cristão. Aí eu disse: um princípio de honra foi quebrado. Ou seja, você já se ajeitou com seu pai?
Você já pediu desculpa por você ter saído de casa? Porque às vezes as pessoas se convertem e elas pensam que, sabe, tudo vai mudar se você cumprir princípios. Então você se converteu, você aceitou Jesus, você vai e faz as pazes com seu pai. Você não precisa, sabe, tem certas coisas que Deus não nos obriga. A Bíblia diz para a gente estar em paz sempre que possível. Então às vezes não vai ser possível você manter uma plena paz, mas dentro disso você estabeleceu o princípio da honra, pedir perdão, procurar ver se está faltando alguma coisa, ligar, se conectar, certo? Porque isso é honra. Então, se nós queremos quebrar uma maldição de rebeldia dentro de casa, nós queremos quebrar algo que já vem de família, né? Algo ruim, algo negativo que vem de família, tem que começar pela honra. A honra, ela vai quebrar maldições familiares. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. A maldição sem causa não se cumpre, porque em Jesus toda a maldição é quebrada. Ok. Só que às vezes tem brechas na nossa vida que, se essas brechas não forem fechadas, a maldição, o mal que operava vai continuar operando. Esse é o meu entendimento. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o meu entendimento, e não só uma questão de entendimento, uma questão de vivência também, porque isso eu já vi acontecendo, a mesma coisa. Ou seja, o filho, ele repetia as ações do pai. Olha para Davi e Salomão. Salomão repetiu várias ações de Davi, mesmo tendo a sabedoria de Deus. Mesmo tendo a sabedoria, ele repetiu várias coisas de Davi. E isso perpetuou depois até mesmo em outras gerações. Então nós devemos entender que o princípio da honra, quando você começa a honrar, você quebra algo no mundo espiritual. Você desfaz algo no mundo espiritual. É por isso que, se você puder e estiver ao seu alcance, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Perdoe eles. Perdoe eles pelo que lhe fizeram. Ame. Tem um monte de gente que culpa o pai pelo insucesso, culpa a mãe pelo seu insucesso, pelas feridas da sua alma, pelas dores, pelas rejeições e por tudo. Nós estamos muito mal acostumados. Nos acostumamos mal. Nos acostumamos, sabe, a justificar tudo o que acontece conosco e sempre achar um culpado. Se nós entendermos que o princípio da honra é o reconhecimento e começarmos a aplicar o reconhecimento de quem são nossos pais e praticar essa lei espiritual, nós seremos os maiores beneficiários, seremos abençoados. Talvez esteja aí o porquê que algumas coisas nunca se ajeitam na sua vida, porque você deixou para trás uma porta aberta. Você deixou, e as pessoas fazem isso. Elas seguem com a vida deixando portas abertas atrás. Peça perdão ao pai, peça perdão à mãe. Não, mas eles não existem mais. E eu desonrei muito meu pai e minha mãe, então peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. E esse princípio vai ser restabelecido na tua vida. Honra pai e mãe. É um dos princípios para a promessa se cumprir na sua vida. Então nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, como está escrito em Isaías 60:22, mas para isso precisamos cumprir princípios. Eu ia falar de um segundo princípio aqui hoje, mas não vai dar tempo, tá bom? Não vai dar tempo. Então eu me detive nesse princípio de honrar pai e mãe, porque eu acredito nesse princípio e sei que Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar uma nova campanha de 14 dias. É uma campanha para Deus abençoar e proteger a minha casa. Assim como a casa de Obed foi abençoada pela presença de Deus, pela arca, que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que a casa dele foi diferenciada das casas dos vizinhos, dos amigos, porque a presença de Deus estava se manifestando ali. Tua casa vai ser, nesse tempo, visitada por Deus.
Então eu convido você amanhã, às 6 da manhã, entrar nesse propósito comigo. Também amanhã eu vou estar lançando a Escola de Profetas dos Estados Unidos e a Escola de Profetas da Itália, tá? E para a Itália, eu volto a falar, são só 150 vagas, tá? Então amanhã de manhã não perde as informações para você que mora na Europa, não perder esse tempo precioso, tá bom? Que eu vou estar lá junto com vocês, vai ser um tempo incrível, inclusive vou ter 2 dias de ministração, tá? Vou ter 2 dias de ministração na Itália, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E se você perdeu o culto de hoje, da manhã, assista no meu canal, tá? Assista, porque eu falo inclusive um pouco sobre o princípio da honra ali. Quando Deus cheira a honra. Gente, você sabia que a honra é um código no mundo espiritual? A honra é um código no mundo espiritual, ela mexe com o mundo espiritual? Eu falo um pouco sobre isso na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã na igreja. Não perca essa palavra. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aí, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas aí. Compartilha com 7 pessoas. E você que tem aprendido, tem andado no profético, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. Pratique também esse princípio da honra. Amém? Honre a nossa vida, o nosso ministério, se tornando um aluno. E nós vamos te honrar também com princípios, com conteúdo exclusivo, com coisas que vão te abençoar. Sabe, eu tenho me dedicado toda semana a ministrar 2 ministrações de direção. E um detalhe, eu falei na oração da manhã sobre a importância de você ter conselheiros, a importância de você ter mentores, de pessoas que lhe dão direção. Dentro da academia, você vai receber muitas direções, certo? E tem muitas novidades vindo para a academia aqui no Global. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. Amém? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou logo orar pelos teus pedidos de oração. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu vou orar por todos os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos entregando oficialmente o nosso jejum e oração de 14 dias. Amanhã iremos começar outro, Senhor, de 14 dias. E pedimos ao Senhor que o Senhor libere de toda a novidade do céu sobre a nossa vida, do reino de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que novas oportunidades, novas conexões, novos projetos, novos sonhos, novas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, sejam liberadas sobre a nossa vida. Oramos pelo novo de Deus, sabemos que só Jesus pode operar e liberar o vinho novo em nossa vida. Por isso te pedimos, libera o novo sobre nós. Apresento todos os pedidos de oração, Pai, que estão aqui nos comentários e peço um milagre.
Peço uma intervenção sobrenatural, peço uma bênção de Deus sobre cada pedido de oração, sobre cada lágrima, sobre cada clamor, sobre cada pedido, Senhor, humilde que está sendo feito aqui, no nome de Jesus Cristo. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade física, emocional, tudo aquilo que é dor na alma, renda-se a Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que possamos honrar nossos pais, honrar as pessoas importantes da nossa vida, Pai. E cremos, como está escrito na Tua palavra, Pai, nesse princípio da honra. Por isso, libera da Tua graça, do Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas, que seja quebrado agora mágoas antigas, rancores do passado, que pessoas que estão aqui, que estão feridas com pai, feridas com mãe, pessoas, Pai, que têm machucaduras de uma infância difícil, de uma infância ignorada, Senhor, nós oramos agora para que haja cura, que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa oração toque nessa pessoa e traga restauração, plenitude, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui no começo de um propósito, pedindo a bênção, a presença do Senhor para dentro da nossa casa. 6 horas da manhã, aguardo todos vocês aqui no canal, em nome de Jesus. Compartilha com 7 pessoas agora e que Deus abençoe a tua vida 7 vezes mais. Deus te guarde, Deus te prospere mais e mais. Paz, prosperidade e salvação. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a bênção de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a bênção do amado e querido Espírito Santo, aquele que é conselheiro, que é nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Também profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E declaramos saúde aonde houver enfermidade, onde houver uma pessoa doente escutando essa oração, que ela seja curada agora. Que toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda infecção, inflamação, alergia ou câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre de Deus na vida dela e logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Profetizo, Pai, portas abertas, prosperidade entrando, bons contratos, bons negócios e o Senhor trazendo um renovo sobre a vida dessa pessoa. E também te pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, entre nessa casa. A paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Senhor, leva embora toda a ansiedade. Leva embora tudo aquilo, Senhor, que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo. Leva embora e que venha tempos de vida, tempos de paz, tempos de alegria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar algo sobre você. Você estará no lugar certo e as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre sinais de que você está no lugar errado. Mas da mesma maneira que você vai descobrir que você está no lugar errado, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar certo. Eu já entendi algumas coisas na minha vida sobre lugares errados. Eu já entendi que existem estações em determinados lugares, existem portas que Deus abre por um tempo num lugar, mas não significa que Deus quer que eu viva sempre ali naquele caminho. As coisas mudam e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Essa sensibilidade à voz de Deus é que vai trazer os resultados que você está orando. Ser sensível ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque hoje o que eu mais ouço são pessoas chorando e lamentando por decisões erradas que tomaram. Pessoas que acharam que estavam num caminho certo, mas que andaram num caminho errado. Tem muita gente que está enganada. Um caminho que pensa que está certo, mas está fora da vontade de Deus. Onde há ausência de favor, é porque a direção mudou. Ou algo em você que precisa mudar. Então eu quero dar aqui alguns sinais de que você pode estar num lugar errado. O primeiro sinal é você sente um vazio, mesmo tendo sucesso naquele lugar.
Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, você compreender isso. Então, as coisas estão bem, você está alcançando sucesso, está tendo vitória. No entanto, dentro de você, você sente um vazio. É como se aquilo que você estivesse vivendo não completa você. E lembre de uma coisa, que o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, ela é nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou seja, a plenitude, eu me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa plena, faz parte da paz de Deus, e a paz é uma confirmação que estamos no caminho certo. Então, se você sente um vazio, você sente que não está completo, mesmo tendo bons resultados, mesmo tendo uma carreira pela frente, mesmo tendo, sonhos e projetos ainda a realizar, é Deus dizendo para você, esse caminho eu não quero mais. Esses dias eu li uma notícia de um rapaz, um cantor secular, e esse rapaz, ele teve uma experiência com Deus, ele abriu mão da vida dele, dos contratos que ele já havia assinado, teve que pagar a multa. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a vida daquele rapaz, e uma coisa veio muito clara dentro de mim. Quando alguém é tocado por Deus, abre mão do que tiver que abrir mão. Porque o propósito de Deus, naquele que teve um encontro com Deus, naquele que ouviu a voz de Deus, é tão real que a pessoa não consegue mais seguir no mesmo caminho. Então, preste atenção nisso. Sempre que você estiver no lugar errado, você pode até estar tendo muito sucesso. E um detalhe, às vezes a gente pensa que o sucesso é sinal da aprovação de Deus. Não. A paz de Deus é um sinal. O sucesso não. Você lembra que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto? Você lembra dessa passagem? Está em todos os evangelhos, está muito claro que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, apareceu o diabo e a Bíblia diz que o diabo ofereceu para Jesus a glória do mundo, ofereceu para Jesus sucesso, ofereceu fama, ofereceu poder. E Jesus não aceitou aquele sucesso. Por quê? Porque aquele era o lugar errado para ele. Não era o lugar certo. O lugar certo para ele era um lugar no Espírito. E Jesus teve sucesso, mas não o sucesso que o diabo estava querendo dar para ele. Você entende? Então nem sempre que a pessoa está, na alta, significa que ela está no lugar certo que Deus tem para ela. É por isso que as pessoas, elas trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade, porque não conseguem discernir, o que Deus está comunicando dentro dela. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós somos sensíveis à voz de Deus. Todos nós. Não importa se é político, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é iletrado, todos nós temos, sentidos espirituais. Todos nós. Só que grande parte das pessoas não consegue discernir o que Deus está falando com elas. E é isso aí que leva elas para um caminho errado. Eu venho aqui ser um profeta de Deus na tua vida e quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai conseguir discernir a vontade de Deus na tua vida. Amém? Para que você não perca tempo no lugar errado. Um dos problemas de você estar no lugar errado é que você perde o time de Deus. Você perde tempo. Você perde dinheiro, você perde promessa, você perde conexões, você perde, a vontade do Senhor para a tua vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, existe um cansaço emocional e uma inquietação que não passa. É como se você tivesse sempre com o coração na boca. Quando você está no lugar errado, você sente uma inquietação. É como se alguma coisa não encaixasse e você também está num alto esgotamento. Não é fácil fazer algumas mexidas na nossa vida, mas ela é necessária, porque os ajustes de Deus vêm para nos alinhar para um tempo certo, para um lugar certo. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Sempre que você estiver no lugar errado,
você vai ter uma exaustão fora do comum. E essa exaustão fora do comum vai trazer para você muito prejuízo. Por quê? Porque quando você está exausto, você não tem vontade, muitas vezes, de pegar a Bíblia para ler. Quando você está exausto, você não começa novos projetos. Quando você está exausto, a vida lhe conduz e não o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que precisamos estar num lugar. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Se chama o lugar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está. E a terceira coisa é, quando você está no lugar errado, tudo parece ser mais difícil do que deveria. Será que não está na hora de você rever a rota? Sempre que você estiver no lugar errado, sempre, presta atenção, eu estou sendo aqui um canal de Deus para te abençoar. Sempre que você estiver numa direção errada da sua vida, num lugar errado, as coisas vão parecer mais difíceis do que realmente elas são. E possivelmente o Senhor está querendo, reordenar os teus passos, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você, porque é no lugar certo. Deus tem endereço para a bênção ser derramada. E você precisa compreender, discernir isso. É por isso que eu tenho batalhado aqui, para que você ouça a voz de Deus. Você sabe disso. Meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, o destino de Deus na minha vida, o propósito que Ele me deu. Por isso, renda-se a Deus e você vai viver o milagre dEle. Deus falou com você hoje? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Pega aí e manda para os teus amigos, para os teus parentes. Você que me acompanha pela Bandeirantes, que está aí assistindo esse programa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a acompanhar as orações conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você e a sua casa serão muito bem-vindos caminhando no profético. Amém? Quero também falar rapidamente para você que está aí me ouvindo. Domingo agora nós vamos ter um grande culto e eu vou falar sobre propósito. E eu sei que o propósito de muita gente vai ser revelado nesse culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Posso te esperar? Eu quero te esperar. Tá bom? Então, vem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que não faz parte da academia aqui no Global, quero lembrar você que domingo agora, domingo também, só que na parte da noite, nós vamos ter o evento Passando o Manto, que estou falando sobre os segredos da unção. Se você quer descobrir os segredos da unção, quer andar sobre essa unção, quer viver algo novo na tua vida, amém? De repente você está aí e dentro de você sabe que tem algo novo, mas você não sabe o que é. Vem para a Academia Kindle, porque nesse domingo muita revelação de Deus vai ser liberada sobre a tua vida. Você pode se tornar um aluno da nossa academia indo agora mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e ali você vai poder se inscrever para a Academia aqui no Global. É um treinamento de 1 ano e nesse 1 ano nós vamos ter vários eventos durante o ano e tenho certeza, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava conversando com um rapaz, ele fez um negócio milionário e ele compartilhou algo comigo. Ele teve o tempo da preparação e o tempo da exaltação. Aí ele vendeu a empresa, construiu a empresa, vendeu ela com mais de 400 colaboradores e depois ele voltou a estudar, voltou a se preparar porque ele sente de Deus que logo, logo novos negócios vão surgir. Eu disse para ele, você está vivendo uma nova preparação e logo, logo vai vir uma nova exaltação. Sabe, tem coisas novas de Deus que vão vir para a nossa vida se nós discernirmos o tempo das coisas. E é nisso que eu vou te ajudar. Por isso eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kindle, para que você viva também o extraordinário de Deus na sua vida. Quero falar também dos nossos livros que vão edificar a tua fé. Esse aqui é o meu devocional. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Eu aprendi muito com o Espírito Santo a entender o que Deus fala comigo. Você também vai entender através desse livro. Tenho certeza disso, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, rápido, certo? Deixa eu pegar um testemunho aqui para abençoar a tua vida.
Gisele mandou o seguinte testemunho: a paz. No ano passado eu estava no propósito que levaria anos acontecerá em dias. Eu orei por uma causa que, segundo o advogado, levaria anos para se resolver. Mas eu disse não. Rejeitei aquela palavra e me firmei na que o Senhor estava ministrando. E para a honra e glória de Deus, hoje a causa foi liberada a nosso favor. O que levaria anos aconteceu em dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele continue abençoando e direcionando o Senhor nesse ministério profético que tanto nos ensina e fortalece. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gisele. Deus é fiel. E você que quer viver algo novo, escreve aqui nos comentários: vou viver algo novo. Eu tô sentindo do Espírito que essa palavra, ela é para muitos de nós que estamos aqui. Amém? Você está para viver algo novo na tua vida. É por isso que você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a favor de algo, de alguém, de um negócio, de um projeto, na salvação de uma pessoa. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, conduza-nos, guia-nos e te pedimos, fale conosco. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando. Não nos deixa permanecer num lugar errado. Não nos deixa permanecer numa direção errada. Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo. E que todo tipo de laço, todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que onde há falta, haja fartura, haja provisão, haja céus abertos, a porta de emprego se abra, as ideias surjam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor traga um destravar na vida dessa pessoa. O Senhor traga algo novo. O Senhor prepare ela para o tempo da exaltação, da promoção. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver com dores no corpo, todo aquele que tiver uma impossibilidade motora, uma impossibilidade auditiva ou visual, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo é da saúde e pelas pisaduras dele fomos sarados, ser curado. Toda pessoa, meu Deus, que sabe que está num caminho errado, que está no meio de uma situação errada, Senhor, tira ela desse caminho, que o jugo do pecado seja quebrado agora e que ela experimente algo novo de Deus, que uma esperança, uma fé surja dentro dela para ela viver algo novo na vida dela. Senhor, eu oro para que todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora. Eu quero declarar você livre, liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E profetizo que grandes coisas vão acontecer a partir do dia de hoje, na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Eu declaro sobre a tua vida nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Se você crê nessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. E eu quero também aqui abençoar a vida de todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a cumprir o ID de Jesus. Estamos em 2 emissoras de televisão, tudo bancado pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros.
não utilizamos R$1 da igreja. Tudo é mantido por nós. E que Deus nos abençoe para que continuemos firmes nessa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.